Pessoal, tudo bem? Tenho sentido assim que vocês estão talvez um pouco perdidos nessa primeira etapa de construção de algoritmo. Pensando nisso, eu criei três problemas. Esses problemas nós vamos resolvê-los juntos, mas ele vai ter três níveis, três complexidades distintas. Um deles, que eu considero simples, extremamente simples, eu acredito que a maioria de vocês não vai ter dificuldade nenhuma, na hora que eu falar o problema você já vai resolver. O segundo, que precisa pensar um pouquinho só a mais, e o terceiro, que você precisa pensar, realmente pensar numa solução. A ideia é nós pegarmos esses três problemas e, passo a passo, definirmos como que nós fazemos para criar uma solução computacional. Nós fizemos poucos exercícios juntos, então eu quero que vocês. É importante, na verdade, que nesse momento você já tenha assistido todos os vídeos anteriores, porque alguns conceitos eu vou imaginar que você já, pelo menos, já ouviu ele, já, né, assistiu a nossa aula e sabe o que quer dizer cada coisa que eu vou falar. Quais são esses problemas? Nós vamos primeiro fazer um problema super básico, que é pegar dois números, fazer uma calculadora básica. Vamos pegar dois números e vamos fazer operações de calculadora simples com ele. Que operações são essas? Soma, subtração, divisão e multiplicação. O segundo problema é uma conversão. A gente já fez uma conversão que era utilizando graus, né, temperatura, graus Fahrenheit para graus Celsius. Agora nós vamos fazer uma conversão de valores. Eu tenho o valor em reais e eu quero converter para essa mesma quantidade em dólar, libra, euro. Enfim, eu não vou colocar muitas opções de moeda, porque vocês vão perceber que assim, eu resolvo o problema para uma, basta modificar a cotação da moeda para fazer a conversão para as demais. O terceiro problema, que seria esse problema que tem que pensar mais um pouco, e eu quero que vocês já vão pensando como que você poderia fazer isso, é, dado um número em segundos, eu quero que o programa me responda ou me dê como resposta esse valor em horas, minutos e segundos. Como que eu faço para fazer essa conversão? Dado um número qualquer em segundos, transformar ele em horas, minutos e segundos. Vou abrir aqui para a gente colocar esse passo a passo e aí a gente já vai poder trabalhar junto. Só um minutinho, vamos lá. Então vamos lá, vamos entender os nossos três problemas práticos. Você pega inicialmente, você deve pegar o enunciado do problema. Eu não vou detalhar esse enunciado, normalmente você tem um enunciado mais escrito, né, com detalhes, mas como esses nossos problemas são simples, eu vou escrever aqui para nós. Acho que vai ficar fácil daí a gente pegar um por um e resolver. O nosso problema um, que eu estou chamando de problema um, a ideia é fazer uma calculadora. Então, calculadora. Tá? O problema 2, nós vamos fazer então uma conversão de moedas. E o problema 3, que eu falei que é um problema um pouquinho mais elaborado, que você vai ter que pensar um pouco mais, nós vamos pegar um número em segundos e temos que transformar ele para o seu correspondente em segundos, minutos e horas. Ok? Nós temos várias opções de resolução. Eu posso pegar esses três problemas
e criar uma solução apenas, um programa, que esse programa façam essas três coisas. Porém, vejam, essas três opções aí de problema que eu estou dando de exemplo, elas não têm nenhum relacionamento, são coisas, são três problemas distintos. Problema número um é, vou criar uma calculadora. Problema número dois, vou fazer uma conversão de moedas. E o problema número três, dado um número em segundos, vou transformar ele em horas, minutos e segundos. O ideal nesse caso é nós criarmos então três soluções separadas, três programas separados. Poderia fazer um programa só para resolver todos esses três problemas, mas eu teria que ter tipo, algum tipo de menu, né? Escolha um para calculadora, dois para conversão de moedas e três para números, conversão de números em segundos para horas, minutos e segundos. Então fica, assim, ao meu entender, nesse momento fica meio esquisito, né? Colocar todos eles num programa só. Então vamos pensar por partes. Então, vamos deixar aqui, deixa eu apagar esses outros. Você pode pegar inicialmente, se você achar necessário, né, se você achar importante, você pode pegar um caderno de anotações e escrever esse passo a passo. Então, o primeiro passo, nós devemos definir quais são as variáveis, né? Aquelas variáveis que me vão me permitir armazenar os números, tanto que o usuário digitou, como também a solução. Então, as variáveis de entrada e uma possível variável de saída. Quais seriam as variáveis necessárias para uma calculadora? Eu preciso, como vai ser uma calculadora simples e eu vou fazer somente subtração, soma, multiplicação e divisão, e essas quatro operações ali, já executa essa operação, eu só tenho que informar quais seriam os dois operandos que ele deve trabalhar. Então eu posso criar aqui dois operandos. Posso dar um nome para esse operando. Número um e o número 2. Essa minha calculadora, ela vai fazer cálculos sobre valores inteiros ou eu posso também calcular números decimais? Então eu já sei que a maioria das calculadoras que nós utilizamos, ela trabalha com os números decimais. Então aqui eu já tenho uma definição de duas variáveis pelo menos, que vão ser do tipo float. Eu tenho duas variáveis chamadas N1, número 1, né? E número 2. Para a saída, eu preciso mostrar para o usuário o resultado dessa operação. Lembre, a operação em si, a operação matemática em si, soma, subtração, divisão e multiplicação, eu não preciso declarar variável que faça isso, né? Eu tenho os operadores aritméticos que são responsáveis por essas operações. Para a saída, eu vou colocar aqui, sei lá, result. A variável result, que também é do tipo decimal, vai ser responsável por guardar para nós o resultado da operação matemática. Então, eu vou ter mais uma variável float, que eu vou chamar ela de result. É interessante vocês prestarem atenção que na declaração dessas três variáveis, eu não preciso me preocupar com a inicialização dela. À medida que eu for pedindo valores para os usuários e fazendo as operações necessárias para calcular essa operação, ou uma das operações que vão ser escolhidas, essas operações serão responsáveis, então, por atribuir valores para essas variáveis. Mas isso é uma coisa que você precisa pensar. Os meus valores de entrada precisam ser de valores iniciais? Eu preciso definir a variável número 1
Começa valendo zero, começa valendo um. Não, nesse caso não, porque eu vou pedir para o usuário fazer essa introdução para mim de valores, atribuição de valores. Então, na sequência, o passo 2 seria atribuir valores para n, para número 1, né? Number 1 e number 2. Como que eu faço a atribuição de valores para uma variável? Aí eu tenho que ter um printf que solicite isso para o usuário e um scanf que pegue esse valor que o usuário digitou e jogue, né, armazene dentro da variável que eu estou utilizando naquele momento. E o passo 3 seria o cálculo. O último passo, vou escrever aqui, sei lá, acho que é aqui. O passo 4 seria mostrar o resultado. Então veja, o que nós precisamos pensar sempre? Eu tenho um enunciado de um problema, então esse enunciado para nós seria: faça um programa em linguagem C para simular, né, ou para representar uma calculadora simples. Essa calculadora com 4 operações básicas: soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, baseado nesse enunciado, nesse problema, eu tenho que separar esses 4 passos iniciais. O passo 1 é definição de variáveis, tanto de entrada quanto de saída. Pensar bem se essas variáveis elas precisam ou não de valores iniciais. Defino o tipo que é essa variável. O passo 2, como é que eu vou fazer para atribuir valores para essas variáveis? Eu vou fazer uma atribuição direta, por exemplo, x recebe 0, x recebe 5, ou eu vou solicitar para o usuário que passe esses valores. Se o usuário vai passar esses valores, eu tenho que ter uma comunicação com ele. Eu vou usar um printf solicitando esse comando, né, determinando que o usuário digite para mim, e eu obrigatoriamente vou usar o scanf para armazenar os dados. Passo 3, o cálculo efetivo. Que operação que o usuário escolheu? Ah, esse detalhe faltou. Nós não perguntamos para o usuário, nesse meu exemplo aqui, então aqui de dados de entrada, eu tenho mais uma pergunta, né? Mais uma variável que eu poderia colocar de. Vou colocar, deixar só op de operação, tá? Para soma, subtração, multiplicação e divisão. É mais um dado que eu preciso que o usuário me diga. Ele quer fazer, o que ele quer fazer com esses dois números? Quer somar, subtrair, dividir? E aí eu faço o printf pedindo essas informações ao usuário, procedo para a etapa 3, que é o cálculo, e mostro o resultado. Ok?